uma boca de urna, mostrando que entre pessoas que não tinham Bitcoin, você não tinha uma discrepância muito grande de preferência entre a Kamala Harris ou o Trump. Agora, pro pessoal que tinha Bitcoin, o Trump havia 13 pontos de vantagem. O Júlio fala, a saída é começar a usar Bitcoin? É um caminho que, na minha opinião, é meio que sem volta de criptomoeda. Porque se o cara ele descobriu que estava sendo monitorado e pensou, a norma saiu, mas ele viu agora que ele continua sendo monitorado e ele não quer, então seria um caminho. Só que é um caminho que para muita gente ainda é complexo. E tem muito governo querendo chegar também no Bitcoin, né? Tem governo querendo montar reserva, né? O Trump vai assumir no dia 20, durante a campanha eleitoral, e aí vamos ver se foi só retórica ou se vai ser de fato uma medida, mas ele falou que ia criar uma reserva estratégica de Bitcoins nos Estados Unidos. E a gente vai descobrir em breve se isso vai acontecer ou não, né, no governo Trump. Mas o ponto do Bitcoin é que pro dia a dia, eu não considero que ele é um meio de pagamento eficiente. Porque se você pega as funções de uma moeda, são 3 funções. Ela tem que ser um meio de troca, vou trocar as coisas contigo, né? Quero comprar essas jujubas, te dou o dinheiro. Tem que ser uma unidade de conta, você tem que conseguir exprimir os preços das coisas naquela unidade. Aqui no Brasil a gente usa o real. Na década de 80 a gente perdeu a moeda como unidade de conta. Tinha que usar o dólar para movimentar, para negociações de imóveis, por exemplo. E também tem que ser uma reserva de valor, que é onde as moedas fiduciárias, moedas de governo, todas pecam hoje em dia, porque elas perdem valor muito rápido. Algumas mais rápido do que outras. O real mais rápido do que o dólar, o peso argentino perdeu nos últimos anos mais rápido do que o real. O Bitcoin, na minha opinião, ele é uma ótima reserva de valor. Porque se você pega desde a sua criação, o valor dele só subiu. Então você volta lá atrás, em 2010, 10 mil bitcoins compraram 2 pizzas. Hoje em dia 10 mil bitcoins compram as pizzarias do Brasil inteiras. E sobra troco. Então, como reserva de valor é bom. Agora, como meio de troca, se eu fosse, por exemplo, comprar essas jujubas em Bitcoin, cara, a taxa de transferência acho que ficaria maior do que o preço da jujuba. Então, para negociação de baixo valor não é muito bom. Mas para países, a Rússia quer negociar com a Austrália, e a Rússia não tem dólar porque depois da invasão da Ucrânia ficaram sem. Ela poderia pagar em Bitcoin. Porque se a taxa de transferência é 10 reais para uma transação das jujubas aqui, que custaria 5, para 1 bilhão continua sendo 10 reais. Então, com certeza, para fugir de monitoramento, vai ter muita gente usando Bitcoin no futuro. Para coisas lícitas e ilícitas. Igual acontece com dinheiro. Meio de pagamento tem essas coisas. Ele tá lá, o uso que você dá para ele pode ser bom ou ruim. Então, eu vejo realmente como uma coisa que vai acontecer. Até porque o próprio Pix já facilita a vida de quem explica cripto. Porque quando você vai explicar uma transferência de uma carteira para outra, você fala, cara, é igual uma transferência de Pix. Você gera uma chave aleatória, eu vou lá e te transfiro. É a mesma coisa. Exato. Sobre isso do gasto do Bitcoin em países. Alguns países têm reservas, que eles não ficam falando muito, mas a gente sabe que tem, que foram apreensões feitas. Então os Estados Unidos têm, a Alemanha tem, fica nesse vende, não vende, mas tem bastante. E a Rússia, por causa das sanções, ela foi desconectada do sistema SWIFT. Então ela não consegue entrar no pagamento mundial. E ela precisa fazer algumas transações com países que dizem que não fazem transações com a Rússia, mas eles fazem. Então, o governo russo já disse que utiliza Bitcoin para fazer essas transações. Já falaram. O governo usa. Só que, vamos imaginar o seguinte. Cada um aqui é presidente ou ditador de um país. Tá. A gente está acumulando Bitcoin ainda, está comprando. Será que a gente vai contar ou vai esperar acumular tudo o que quer para depois contar? Claro. Então, eu acredito que vários países têm comprado Bitcoin. Provável. Mas o cara fica na moita, porque, pô, deixa eu acumular 50 bilhões, aí depois eu conto. Principalmente ditaduras, né? Que não tem que dar Arábia transparência. Saudita, Emirados Árabes, Irã, todos os países provavelmente têm... Coreia do Norte. Coreia do Norte não compra, hackeia. É porque a gente vê a movimentação de Bitcoin, das baleias, né? Você consegue ver saindo de uma carteira para outra e não sabe quem é, mas provavelmente algumas baleias são governos. A gente só não sabe disso ainda. E aí com o Trump criando essa reserva, talvez outros países abertamente comecem a fazer a mesma coisa. Mas a gente não sabe, depois do dia 20 a gente vai descobrir. Tem muita gente animada achando que vai acontecer logo no começo do governo. Até porque a vocalização do Trump durante a campanha eleitoral pró-cripto, isso gerou resultado nas urnas. Porque nos Estados Unidos, o sistema não é o mesmo que o nosso. Não é simplesmente maioria simples. Lá você tem a divisão por estados, você vota, né? O voto indireto, você elege delegados, né? E aí o estado onde você tem mais delegados, você leva aquele estado como um todo. A maioria dos estados americanos tem essa regra do winner takes all. Ou seja, o estado tem 50 delegados. E aí a maioria virou republicana, o estado conta todo
para os republicanos. 10 pessoas a mais votaram nos republicanos, você leva o estado inteiro. Por um você pode levar o estado inteiro. Sim. E como lá você já tem estados onde Califórnia, por exemplo, é sempre democrata nos últimos tempos. Texas sempre republicano. Então a decisão fica em alguns estados chaves, os chamados swing states. Então algumas pessoas a mais em estados chaves viram uma eleição. E aí quando você pega essa pauta de cripto, para algumas pessoas é uma pauta muito sensível. É igual quando você faz política pro pessoal da comunidade LGBT. Aquilo pode definir voto desse pessoal. Então, para cripto acontece a mesma coisa. Eu vi uma pesquisa feita pela Paradigm, lá nos Estados Unidos, uma boca de urna, mostrando que entre pessoas que não tinham Bitcoin, você não tinha uma discrepância muito grande de preferência entre a Kamala Harris ou o Trump. Agora, para o pessoal que tinha Bitcoin, o Trump havia 13 pontos de vantagem. Pô. Inclusive, isso pode virar uma tendência mundial. Talvez numa próxima eleição aqui no Brasil, a gente veja um candidato querendo ganhar apoio de um certo público no Brasil. Eu não sei quantas pessoas têm cripto no Brasil, vai ser uma pesquisa daqui a algum tempo, eu vou ter um dado mais apurado, mas digamos que sejam 10 milhões de pessoas. Podem ser 10 milhões de pessoas que votariam em branco, que não são muito ligadas em política, são mais libertárias, mas que mudam o voto porque tem um cara que é candidato a presidente e fala, não, eu sou a favor, por exemplo, da gente isentar Bitcoin de imposto de renda. Isso muda voto. O Trump, ele ganhou muita notoriedade entre o pessoal cripto nos Estados Unidos, porque ele falou, a parte de regulatória vai ser melhor, o futuro vai ser construído aqui, vai ter reserva estratégica. E aí, se, de fato, isso começar a se espalhar pelo mundo, para o pessoal que tem cripto, especialmente Bitcoin, seria muito interessante. Eu acho que tem um fenômeno que a gente já discutiu muitas vezes também, porque a gente fala de cripto há muitos anos, né? Que é o seguinte, para pessoa física, de uns 4 ou 5 anos para cá, o que eu digo? Eu acho arriscado você não ter cripto. Não é nenhuma recomendação para que vocês saiam comprando, mas eu acho arriscado você não ter nada de cripto. Então, na dúvida, tenha 1%, 2%, 5%, por exemplo. 5% é um número que eu sempre gostei. Por quê? Porque se cripto fosse a zero nos últimos 5 anos, você teria perdido 5% do teu patrimônio. Sim. Cara, você recupera rápido ali, investe bem, você recupera. Então, pior cenário, você perdeu 5%. Melhor cenário, dispara e você vai ter ganho um valor muito relevante, principalmente perante outros investidores. Você vai enriquecer enquanto os outros estão empobrecendo, porque os países emitem muita moeda. Então, o que valia na pessoa física, que é tenha cripto porque é arriscado não ter, agora vai valer para os estados. Por quê? Porque El Salvador foi o primeiro país a comprar e avisar muito, né? Tipo, publicizar, olha, eu tenho cripto, vai fazer parte das reservas. Tornou moeda oficial. Tornou moeda oficial. Aí o que parecia? Ele é louco. É arriscado demais ter. Mas loucura daqui a pouco talvez seja não ter. Se o governo americano disser, a partir de agora eu tenho uma reserva aqui de Bitcoin de X bilhões, os outros países que não tiverem nada vão sair atrás na corrida. E aí já vai estar mais caro. Então o que valia para pessoa física, na minha opinião, agora tá valendo para países. Começa a ficar arriscado não ter nada. Se eu fosse de qualquer país, uma ditadura, eu já estaria comprando um pouco de cripto. Porque é arriscado não ter. 1%, 2%, 5%. Você compra lá 3, 4%. Se for a zero, você perdeu pouco. Mas se multiplicar por 10, que nem multiplicou de 2020 para cá, você estava fora. Você empobreceu perante quem tinha. E isso pode acontecer para os países. Cara, se o Trump declarar, assinar qualquer coisa, olha, a partir de agora, tudo que a gente recuperou da Silk Road, que foi uma apreensão, Sim. ou de outras coisas, a partir de agora isso é uma reserva. Não precisa nem comprar, só não vender. É uma lei, tá proibido vender pelos próximos 10 anos. Pô, cara, é 10% no dia. É 10% no dia. Fora o problema que vai resolver, vai arrumar para outros países, que não tem nada. Entendeu? Então, esse é o cenário real. Brasil, até onde eu sei, não tem deve nada. Deve ter umas apreensões da Receita que pegam mas aqui, nada ali, muito relevante, travada, não aparece em ranking de países assim. Não... Alemanha, Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Rússia. Suécia, Noruega... Eu não vi em ranking esses países. Não são... Estados Unidos... Pelo menos não são os mais relevantes. Mas talvez crie um outro problema. Para quem tem. Os governos se interessem em fiscalizar mais como forma de... Pô, já que eu preciso fazer uma reserva de cripto, onde é que eu vou pescar primeiro? Aonde eu tô vendo peixe ali de cima. Então, de repente, o governo vai fiscalizar mais esse mercado, não como forma de melhorar o ambiente,
mas como forma de criar reserva ali. Né? Mas eu acho que o Trump pode assinar alguma coisa nesse sentido, de não necessariamente comprar, mas não vender apreensões. Isso já é um... Imagina, todas as apreensões. Quanto mais gente usando cripto, mais cripto você vai aprender em várias operações. Né? Hoje em dia tem mercado de aposta pra tudo, né? Então tem um site chamado Polymarket, que tem essas estatísticas de aposta. E aí é uma chance de mais ou menos 50%, segundo os apostadores, de que isso aconteça nos primeiros 100 dias de governo do Trump. Então é uma chance real, de fato, disso venha acontecer. Preciso comprar cripto, então. Pô, você não tem ainda. Não tem, me ajuda aí. Eu não acredito. Eu acho que você é um dos maiores... Sim, eu não faço nem ideia de como começar. Não, me ajuda. Não tenho. Sério mesmo, não tenho. Eu não sei nem muito, como. Cara. Me ajuda. Ou agora não é hora. Eu só posso lá, Eu compraria. Ainda? Eu compraria. É mesmo? Eu compraria porque eu comprei, entendeu? Então, eu escutei há 2 anos atrás e eu não fiz isso.